Professor Luli, essa ideia é o seguinte, toda instituição, toda empresa tem sua história, né? E a história da instituição, principalmente uma instituição universitária de ensino, quem faz a história são as pessoas que aqui estão, que começaram a trabalhar, que se dedicaram à vida, grande parte da vida das pessoas estão aqui dentro da FUMEC. Então, para você ter isso documentado, você tem que ter ou fotografias, ou documentos escritos, ou esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo, que são as entrevistas vamos tentar fazer com todos, né? Com todos que aqui estão, mas eu comecei esse trabalho com os mais antigos, com os que vêm praticamente um pouco depois dos fundadores, mas que vêm da geração Contagem, da nossa época, né? Porque hoje a pessoa mais antiga, depois somos nós, seria o professor Celso Cipriano, que já também está aí quase parando, mas eu entrevistei já o professor Celso Cipriano. Então, o que é a entrevista? A entrevista é algumas perguntas sobre a passagem do professor ao longo desse período que nós vamos fazer 50 anos de FUMEC, né? Eu, ano que vem, vou fazer 40, você também deve estar beirando os 40. Então, lá vai a primeira pergunta. Como é que você veio para a FUMEC? Se foi convite, como foi essa sua chegada na FUMEC, como isso aconteceu? Eu trabalhava no Promove com o professor Fernando, o curso Promove, e o Fernando tinha vindo para a FUMEC a convite do professor Zé Oswaldo recentemente. Então, estava precisando na FUMEC um professor de introdução à matemática superior, e eu aproveitei, o Fernando me falou, eu fui lá e fui contratado, para minha felicidade. No ano de? 1977, maio de 1977. Uhum. E essa chegada sua, FUMEC, você começou em Contagem, né? Sim. A FUMEC já tinha saído da Praça da Liberdade e estava em Contagem. Qual que é o sentimento que você tem da escola funcionando naquele prédio, que hoje é a prefeitura, em termos de ambiente de trabalho? Olha, o que nós tínhamos ali era um ambiente de trabalho, a impressão que eu tinha é de um professor muito valorizado, porque um curso muito valorizado. Eu vinha de cursinho pré-vestibular, onde o professor era assistido, e também já tinha dado algumas aulas na PUC, esporádicas, e me impressionou o suporte que tinha o professor e como que ele era valorizado no primeiro instante. E isso reflexo de como que o curso de engenharia, que a estrutura da escola era voltada para formar o engenheiro. Você achava que aquela estrutura, mais ou menos igual hoje, mas aquela estrutura da grade curricular, a formatação para os alunos, traduzia isso num bom curso de engenharia? Bom, o grande diferencial que nós tínhamos na grade curricular, que eu acho que ainda temos alguns dados aqui, é matéria de engenharia já de profissionalizante no início, né? Os fundadores da escola pensaram nisso. Desde o começo tinha aquela preocupação de colocar o aluno já em contato com a profissão. Eu acho que isso é uma coisa que chamava atenção, e na minha área nós tínhamos coordenando a área de matemática o professor José Oswaldo e o professor Danta, de quem eu fui assistente, que eram engenheiros e que já naquela época procuravam voltar o conteúdo da matemática muito para as aplicações da engenharia. Então, essa recente movimento mundial de contextualização da matemática
Na prática, quando eu entrei lá, eu já fui recomendado que buscasse sempre exemplos de aplicação da matemática na engenharia. Você teve uma passagem que poucas pessoas tiveram, que foi um relacionamento assim, um pouco maior do que os outros com o professor Edmundo Menezes Dantas. O que você lembra disso? O que você valoriza isso? Pois é, Lacerda, isso até me emociona, porque eu entrei na FUMEC, um menino de 24 anos, recém-saído do ISEX, né? Ainda não tinha feito pós-graduação, e o professor Dantas me acolheu e eu ia sistematicamente à casa dele aos domingos, onde ele meio que me dava uns para casa, que eram as aulas preparadas, alguns exercícios para resolver, e me assistia, me tirava todas as dúvidas e discutíamos também sobre as coisas do mundo. Então, na verdade, naquela época alguém comentava aí que eu era meio filho do Dantas, mas eu senti que ele foi um pai para mim, não só me acolhendo, me orientando profissionalmente, mas também com seu exemplo de integridade. É curioso, provavelmente nós vamos ter oportunidade de falar disso, mas como é que, do ponto de vista da compreensão do mundo, da política, nós tínhamos posições diferentes. Todo mundo sabe que eu tinha naquela época, desde então, já tinha uma militância de esquerda, e o professor Dantas tinha posições muito conservadoras, mas a integridade, a honestidade, o compromisso dele foi um exemplo que eu procurei seguir. Então, realmente, tenho uma gratidão enorme por ele, pela orientação que ele me deu. Eu acho que muito da carreira que eu fiz na FUMEC foi por ter tido ele como introdutor, como orientador aqui na escola. Não só ele, mas também tiveram os outros, né? Que era a gente chamava dos velhinhos da época, né? Da época. O Ademar Rodrigues, ele... E o Rubem Braga. Cavalo Lopes, o Braga era um pouco mais novo, né? Mas os três velhos eram o Ademar Rodrigues, o Cavalo Lopes e o Dantas. Pois é, o professor Ademar Rodrigues, o Cavalo Lopes, eu não tive muito contato porque eles eram mais da área profissionalizante, né? Mas também naquele movimento nosso, no movimento de 79, onde nós procuramos redimensionar o aspecto de gestão e o aspecto da organização jurídica da escola, jurídico sindical, né? Quando o professor Ademar Rodrigues assumiu a parte financeira da escola, a gente viu também o lado da integridade, da honestidade, além da questão técnica que ele fazia. Ali em Contagem, a gente tinha um relacionamento assim muito forte com os alunos, que a gente ia para lá e ficava mais tempo do que hoje em dia aqui na FUMEC em Belo Horizonte, que muitas pessoas vêm, dão aula e praticamente vão embora, nos seus de regime que ficam mais tempo. Mas lá em Contagem não, você ia ou ficava uma manhã inteira ou ficava uma noite inteira. O grau de relacionamento entre professores e funcionários e alunos era um negócio que eu acho que era maior. Esse é outro aspecto muito forte que tem nas lembranças de Contagem, que é a nossa convivência. Éramos todos amigos, os professores, os funcionários, os alunos, todo mundo entre todo mundo, e também você tinha mais condição de assistir o aluno nas dúvidas que ele tinha, né? Porque ele estava lá, eles ficavam estudando lá na biblioteca e sempre esperava a gente, cercava a gente no corredor, embora não tivesse disponibilidade, mas a gente estava ali sempre atendendo a eles. Logicamente, sair da Praça da Liberdade e ir para Contagem mudou um pouco assim, o foco das pessoas que participavam da FUMEC. A grande parte dos fundadores que estavam lecionando na Praça da Liberdade, poucos foram para Contagem. Nós fizemos um outro grupo de professores lá em Contagem. Segunda geração. E depois dessa segunda geração também, aconteceu o momento do choque lá em Contagem com o então prefeito de Contagem, Nilo Cardoso, que queria transformar o prédio, que era o seminário, que nós tínhamos um comodato de 50 anos, na prefeitura. Mas você se lembra também que a FUMEC criou, a FEA criou o Colégio Técnico, o Centec, né? E nós poderíamos ter ficado em Contagem, e hoje talvez o raciocínio seria interessante, voltar com o bacharelado para cá e permanecido com a área técnica, talvez tivesse sido interessante naquela época lá,
porque o momento de voltar tinha chegado. E essa volta, que eu queria que você falasse isso, se nós poderíamos ter ficado nas duas situações, Contagem e Belo Horizonte, para poder fazer um polo em Contagem, que hoje poderia ter um resultado maior. Naquele momento, nós tínhamos um problema muito forte, uma pressão muito forte de alunos e professores por causa da distância, né? Eu posso dizer que uma das coisas que foi um dos motivos principais que nos fez vir para cá foi a pressão geral da comunidade inteira para ter a escola mais centralizada naquele momento, né? Agora, a ideia da criação do Colégio Técnico, ela foi muito feliz e muito adequada para o momento, mas nós tivemos o grave problema da interferência do prefeito Nilton Cardoso, que eu acho que isso que nos tirou de lá, né? que nos removeu de lá. Mas eu acho que se nós tivéssemos continuado com aquela ideia, eu sou morador de Contagem, sei como é que o Colégio Técnico Centec marcou aquela população, aquela geração. Foi pouco tempo, mas aqueles profissionais lembram até hoje, quando a gente encontra com algum deles, morador da cidade, com muito carinho, com muita gratidão, o que é um indicador de que aquilo teria dado muito certo, se tivesse continuado. Né? Vou passar para Belo Horizonte, mas eu queria que você contasse algum caso pitoresco que você lembre lá de Contagem, pode ser qualquer com aluno, com professor. Eu gostaria de contar um caso pitoresco e um caso sério. Vamos começar do caso pitoresco, que tem a ver com a minha entrada para lá. Quem era o professor de introdução à matemática superior lá? Era o professor Alfredo Farias, que era responsável, e ele tinha sido nosso professor, não sei se foi seu professor no ISEX. Ele foi meu professor de cálculo 4, né? E a gente tinha, eu não conhecia ainda não. E essa história foi o que fez ele sair de lá. Então, ele chegou na sala, ele já era velho, mais ou menos da idade que eu estou hoje, e a diferença é que ele gostava de tomar uns uísque. Ele ia das aulas chapado já. Então, ele chegou lá, segurando as carteiras e tal, e a sala estava naquela bagunça. Era a escola do tempo do Bananeira, aquele povo todo ali, jogando giz para lá, aviãozinho para cá e tal. Ele chegou e ficou na sala. Silêncio, aquela estratégia do professor. E aquela bagunça, aviãozinho para lá, aviãozinho para cá. E aí ele foi esperando. De repente, um começa a falar: ô, o professor chegou, ô, o professor está esperando. Aquela coisa que todo aluno vai falando, né? E o professor Farias, lá quieto, esperando, olhando para os alunos. A hora que a sala foi fazendo aquele silêncio todo mundo parando, deu aquele silêncio assim, aí chegou a vez dele falar, ele pegou e falou assim: vocês querem saber de uma coisa? Vocês vão a puta que o pariu. E jogou o giz assim e foi embora e não voltou lá. E foi por isso foi embora, que abriu a vaga para eu entrar na FUMEC, no lugar do professor Farias. Depois, acho que foi o professor Dantas não me conhecia, e o professor Farias tinha muita ligação com o professor Dantas, porque ele tinha sido assistente do professor Dantas lá na Federal. Aí eu tinha sido aluno de cálculo 4 do professor Farias, ele perguntou o Dantas perguntou para o Farias: esse menino aí está candidatando lá, como é que é? Ele falou assim: é um menino muito estudioso, mas é comunista. Aí emenda o outro caso. Então nós tivemos aquela movimentação toda lá, e eu com muita vontade de trabalhar, porque antecede a nossa vinda para Contagem. E aí, logo depois disso, nós tivemos uma divisão interna e tal, e estava na diretoria o Rubem Braga, o Lacerda e o Márcio Darinho. Então, o professor Antero deixou, isso em 85 já, o professor Antero deixou a secretaria-geral e a diretoria me convidou para ser secretário. Isso foi muito honroso e muito marcante e muito característico da escola. Por isso que eu estou buscando esse evento, porque aí quando me chamaram para conversar numa mesa, eu falei assim: olha, eu não tenho experiência de gestão,
eu tenho provavelmente ficha no DOPS, eu sou marcado pela minha militância política de esquerda, e aí a diretoria, vocês falaram comigo, não, o que nós queremos é trabalhar, não interessa aqui, o que interessa é a sua disposição para trabalhar para a escola, para dedicar os seus conhecimentos para a escola, a sua vontade de trabalhar para a escola. E aí eu passei a fazer parte da diretoria, fiquei muito tempo e aprendi demais de gestão e de tudo, mas sobretudo dessa perspectiva de que administrar é colocar todo mundo trabalhando, é você extrair as características de cada um num somatório geral. Foi o que aquela diretoria fez e, na verdade, o que ela me proporcionou de conhecer essa situação. Então, além de ter marcado minha carreira, de ter determinado que eu ficasse na FUMEC, de que eu ficasse professor, eu ainda tenho ali meus melhores amigos. Fiz meus melhores amigos. Você, Márcio Dario, saudoso Rubem Braga, né? Meu conselheiro. Então, eu acho que tem esse aspecto pessoal de felicidade que a gente, quando trabalha, a gente é ser humano atrás do profissional que tem. Eu tenho toda essa gratidão afetiva e tudo, e também a gratidão profissional de ter aprendido a dar aula, e também a gratidão de gestão de ter aprendido com vocês, e depois de trabalhar na Secretaria-Geral, fui diretor de ensino em dois mandatos com vocês, você era o diretor-geral, e depois eu tive oportunidade, inclusive, de ir para a PUC, ser diretor lá em Betim, com o que eu aprendi na FUMEC. Então, a FUMEC tem uma marca profunda na minha vida. Uhum. Agora, a transição da passagem de Contagem para Belo Horizonte e a transição... você fez parte da direção, mostrou aí, mas a vinda de Contagem para Belo Horizonte teve uma mudança no modo das pessoas que trabalhavam em Contagem e passaram a trabalhar em Belo Horizonte. E também, no mesmo tempo, nesse tempo que você foi diretor, nós vivemos alguns problemas. Assim, todo mundo era muito novo e todo mundo aprendendo muito com esse problema de gestão, a política de uma instituição. O que você fala sobre isso nessa época dessa transição em Belo Horizonte? É importante lembrar que nós estávamos também na transição para a democracia, que muita repressão que tinha sobre a juventude, ela estava sendo um pouco relaxada, e nós pegamos um reflexo aqui com um diretório acadêmico muito combativo. Nós, quando falamos disso, temos que lembrar do Alexandre Brandi, né? E que desafiou todos os limites da paciência da direção aqui, sobretudo do saudoso Rubem Braga, né? Então, essa foi uma das marcas, esse movimento estudantil forte, aliado com uma oposição de professores que pressionou muito a gestão, a administração, as pessoas que estavam no poder. Agora, interessante como que aquilo foi conduzido sem ruptura. Nós tínhamos disputa ferrenha, disputa para a eleição do CREA, para a eleição do DCE, para a composição das chapas da diretoria, mas a escola sempre abriu espaços para trabalhar. Quem queria trabalhar, quem estava disposto a trabalhar mesmo, sempre teve um posto de trabalho, né, para quem queria contribuir com alguma coisa. E essa foi uma marca. Agora, a outra marca também que nós temos foi de uma reorganização, da chegada de professores novos, da criação do curso de arquitetura, não é? Da chegada da Maria Carmen, então, do grupo de arquitetura, que aí foi mudando um pouco a nossa cultura. Em Belo Horizonte, você, quando estava em Contagem, tinha um tanto de aula. Em Belo Horizonte, você aumentou, diminuiu, e qual foi, tirando o período de gestão, de diretoria, que nós somos diretores aqui, né, em Belo Horizonte. Eu estou querendo perguntar o seguinte: nós passamos de faculdade isolada para centro universitário, depois para a universidade. Essa passagem, o que você fala sobre isso? O que você acha que isso trouxe
de vantagem ou não para a FUMEC, de benefício ou não, da melhoria do curso ou não? O que você acha dessa sequência aí, depois que nós já estávamos aqui em Belo Horizonte há algum tempo? Olha, eu acho que essa passagem para centro universitário, para a universidade, ela reflete a expansão da FUMEC, o crescimento da marca FUMEC e sobretudo, da FEA, né? Eu acho que nós tivemos um crescimento do número de alunos, naturalmente crescimento do número de aula, naturalmente o crescimento do número de professores, né? Eu acho que ampliamos o mercado e ampliamos o número de jovens que nós formamos para a sociedade. Acho que nós tivemos muito êxito no campo acadêmico e criamos vários cursos, né? Ganhamos vários prêmios, tivemos uma inserção maior no mercado de trabalho. A nossa passagem para a universidade, na época que fizemos essa transição, o principal foco que nós estávamos em época de expansão, e o principal foco da discussão que se dizia é o seguinte: nós vamos ter mais liberdade, mais autonomia para criar cursos, para expandir, né? Essa seria a característica fundamental. Fizemos a transição. Agora eu estou vivendo num lugar privilegiado, que eu agora estou fazendo parte do Conselho de Curadores da Fundação. Estou percebendo que essa transição trouxe uma despesa enorme com professores, aumentou a folha de pagamento com professores de regime de tempo integral. Isso é um ponto de desequilíbrio, mas desse lugar também, a honestidade me exige falar isso. Eu percebi e tenho falado isso no Conselho de Curadores o tempo todo, que nós temos um problema de gestão. Na verdade, a nossa transição para a universidade, na minha opinião, ela não foi feita com uma reestruturação da nossa cultura de unidades isoladas. Nós ficamos com aqueles instrumentos de gestão, aquela cultura, aqueles hábitos que não são compatíveis com a agressividade da concorrência do mercado nesse momento. Então, e também eu acho que ficamos com pessoas que não estavam preparadas para os lugares que estão. Essa é a minha opinião, porque ou nós geramos, é o que eu tenho falado, ou nós geramos uma estrutura orgânica de gestão que não está funcionando, ou nós geramos, colocamos nesses lugares pessoas que não são competentes, que não estavam preparadas para esse lugar. Por quê? Qual que é o sintoma disso? No Conselho de Curadores, as informações não circulam, os dados demoram, são lentos, são imprecisos e também o nosso resultado financeiro, nós todos sabemos aí que não tem sido bom. Então, eu acho que agora o passo seguinte, o desafio nosso é uma modernização da nossa gestão. Nós temos que aproveitar da nossa história do passado, da nossa experiência passada, das pessoas que tiveram êxito, das pessoas que a gestão dela deu certo, aproveitar dessas pessoas, incorporar nisso os conhecimentos modernos de gestão, de contabilidade, de tecnologia de informação, para nós modernizarmos o nosso sistema de gestão, porque eu acho que ele constitui um carretão antigo meio pesado. Só para finalizar, Lolita, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus colegas de escola, principalmente os que estão aí junto com a gente, em termos de futuro dessa instituição. Pensando nela quando você começou e pensando nela daqui a muitos anos, daqui para frente, o que a FUMEC trará ou tem que preocupar com isso, trará benefícios para a sociedade naquilo que ela tem que fazer de melhor. Minha mensagem, em primeiro lugar, de gratidão por tudo que eu relatei, do ponto de vista pessoal, afetivo e profissional,
A maioria do que tenho eu devo à FUMEC, então de gratidão. E quando eu projeto para o futuro, de esperança para o futuro, de otimismo. Por quê? Nós somos uma instituição ímpar, de natureza ímpar. Nós não temos um dono que visa lucro, que precisa distrair o lucro da instituição. O que nós temos é uma instituição que deve reinvestir em si própria para buscar a qualidade. E para isso nós precisamos dessa modernização a que eu já referi. Então, trabalhar nessa instituição, continuar trabalhando nela, as pessoas que estão chegando nela, eu acho que deve incorporar esse compromisso de dono. Todo mundo é uma parcela de dono que deve fazer o seu negócio dar certo, e o nosso negócio é formar profissional competente, cidadãos competentes, comprometidos com o país, através de qualquer tipo de conhecimento da engenharia, da arquitetura, do design, das ciências sociais, da ciência da saúde, da ciência humana. Então, muita esperança, muita confiança e muita disposição para o trabalho futuro e presente. Obrigado. Era você. Agora vamos fazer o retrato para a gente colocar. Cadê o Hugo? Foi embora. Tá aqui, deixa eu abrir, gente. É isso aí. Acabou? Acabou. Quantos minutos? Meia hora. É isso que você quer fazer? Meia hora, 20 minutos. Tem aula 10h25. Deixa eu tirar meu óculos também. E ficar bom para ir pro porta-retrato, hein? Não, vai ficar rapaz. Foi melhor a gente para dar não. Você quer tirar o de pé, Marcelo? Vai, vamos. Escuta, nós vamos ter uma biblioteca de Vai, Mas depois tem a documentação. Vai. Isso é uma ideia bacana demais, né? Outro dia eu fiz com o Edmundo, aí o Edmundo no final sugeriu chamar o José Bernardino. Que ideia. E ele topou. Tem muita gente que... Ele já veio, né? Não, ele não veio, vou chamar. Paulo Souza ele veio. Veio também. Paulo Souza foi show. Que beleza, hein? Peguei o Celso Cipriano, Celso também foi Veio. legal. você, o Edmundo, Celso Cipriano, Malu, Luiz Marcos, seu Geso. O Malu é uma peça importante, né? Porque ela faz uma conexão bacana. E ela, é engraçado o seguinte, você contou dois casos que eu não sabia, daquele professor lá do começo, do caso. Do Farias. Não sabia, eu nem sei quem ele é. Ele era Não lembro dele em Contagem, não. E aí as pessoas vão contando fatos e casos que a gente vai relembrando. Uns a gente não conhece, outros vai relembrando. Então tem que marcar. Entendeu? Porque cada um tem uma vivência dentro da FUMEC, tem um caso para contar. Marcelo, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Depois nós vamos juntar tudo. Vamos assistir, vamos Essa turma aqui.